E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Mônaco vencido por Lando Norris. Eu sou o Rubem GP Neto e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E hoje vamos aí falar dessa vitória da McLaren, mais de um final de semana espetacular do Lando Norris. Exatamente, mas antes de prosseguirmos, vamos falar dos recadinhos do paddock, começando com o nosso agradecimento de sempre aos nossos apoiadores, membros do canal do YouTube e todos aqueles que são nossos seguidores, que compartilham e que acessam o site do Boletim do Paddock para ler nossas matérias lá. Um agradecimento, um forte abraço a todos vocês. Lembrando que o financiamento contínuo e coletivo do Boletim do Paddock no Apoia-se tem o link na descrição desse podcast. Então vá lá, acesse e verifique qual dos programas você gostaria de apoiar o Boletim do Paddock. Mas se você agora não consegue se tornar um dos nossos apoiadores, o método de ajudar o BP aqui é fazendo suas compras por meio do link do Apoia-se ou da Shopee, que a gente recebe uma comissão e consegue manter o BP no ar, tanto o podcast como as nossas lives e também o site. Bom, Débora, essa edição do GP de Mônaco teve uma diferença dos demais, né? Que foi a regra aí que a FIA trouxe, né? Para poder dar emoção para o final de semana, para a corrida, que eram de 2 paradas obrigatórias. Todos os carros teriam que parar 2 vezes para poder fazer troca de pneus. A ideia era dar uma movimentação no grid ali, fizesse com que os pilotos tivessem que parar e assim ter estratégias diferentes, mas a gente viu assim uma corrida em que houve estratégias diferentes, mas também houve estratégias assim bem ousadas. Essa foi uma corrida em que eles resolveram fazer isso para dar uma movimentada, mas ainda assim a gente vê que não é só, né, introduzir essas paradas, porque o grande problema de Mônaco é que os carros da Fórmula 1 são muito grandes. Então é difícil de você conseguir fazer a ultrapassagem, né? E mesmo num circuito como esse, as equipes conseguiram trabalhar algumas táticas para poder segurar os adversários, mesmo que eles fossem ali consumir um pouco mais de pneu ou precisassem mais ousado, né? Eles conseguiram fazer isso. Então a gente teve também uma quebra do grid em 2, né? O pessoal, os líderes que andaram mais rápidos e fizeram aquilo de realmente botar mais pressão, até conseguiram dar mais de uma volta em alguns competidores, né? Então a gente teve essa parte aí que rachou esse grid. E o pelotão intermediário e pro final, eles andaram mais lentos, ficaram mais presos ali no trânsito, então a corrida deles também não foi tão dinâmica. Então se a gente olhar assim pro grid, basicamente a gente teve a corrida do Norris, do Leclerc, do Piastri e do Verstappen, aí a do Hamilton isolada, e depois, né, do Hadjar ali, o pessoal da Williams e da Racing Bulls e da Mercedes concentrado em um outro bloco. Exato, e foi legal que, assim, já no início a gente viu essa divisão, né? Já viu essa montagem que se teve dos carros mais rápidos na liderança, seguido ali daqueles carros que estavam mais travados, principalmente atrás do Lawson, e aí foi a hora que a gente viu uma das estratégias surgir, que é a da Racing Bulls, aonde que o Lawson ia segurar todo o grid, né? Contando ali atrás dele as 2 Williams, as 2 Mercedes, justamente para o Hadjar permanecer com um distanciamento maior para que ele pudesse fazer um pit stop, voltar à frente dos demais. E depois, assim, até foi rápido as jogadas de pit stop do Hadjar e do Lawson. Também se beneficiou da estratégia da Williams, né? Porque a partir do momento que o Carlos Sainz teve que segurar pro Albon fazer as trocas, a gente vê que as paradas do Lawson também foram motivadas nesse mesmo certame que a Williams estava fazendo, porque funcionou para eles essa estratégia, né? E o que é bem curioso é que depois que a corrida acabou, a Mercedes tinha falado que essa ia ser a tática deles, que eles tinham, depois da classificação ruim, eles iam partir para essa ideia, né, de tentar fazer o Russell e o Antonelli trabalharem juntos em pista e talvez dar uma segurada no pessoal que estava vindo atrás para poder ganhar as posições principalmente da Williams, né, e colocar os carros no top 10. Mas como a Racing Bulls e a Williams acabaram meio que trabalhando em conjunto, quebrou essa ideia da Mercedes, então eles não fizeram as paradas junto com esse pessoal, né? A Mercedes deixou para poder cumprir as paradas obrigatórias só lá
no final da corrida. E essa questão aí da Mercedes, depois a gente vai conversar sobre isso. E falar de paradas no final da corrida, quem tentou dar esse pulo do gato foi o Verstappen com a Red Bull, que a gente viu ali, o Verstappen fez uma parada, mas depois ficou demorando bastante ali para poder fazer a sua segunda parada. Ele fez praticamente ali na penúltima volta, que nitidamente ele ficou aguardando uma bandeira vermelha, nem era bandeira amarela, porque bandeira amarela não ia resolver em nada para ele. Era realmente ter uma bandeira vermelha, onde ele já estava na liderança, fazia a troca de pneus. Foi uma jogada boa, foi uma jogada ousada, mas no final não deu nada. Eu fiz um texto completo lá pro BP, sempre depois da corrida eu faço, comentando as estratégias das equipes, né, o que aconteceu. E realmente, assim, tanto na corrida do Verstappen quanto a da Mercedes, eles estavam meio que apegados nessa coisa de se pintar uma bandeira vermelha ou a gente ter algum safety car. A corrida do Verstappen, até em um momento, ele se tivesse safety car, ajudaria ele. Mas depois, né, realmente era só a bandeira vermelha. E a Red Bull tentou ir até o final, porque é aquela coisa, né? Mônaco, em qualquer momento, a gente pode ter o surgimento de uma bandeira vermelha ou do safety car, mas dessa vez isso não aconteceu. E também acho que foi uma corrida em que o pessoal foi pra prova em si, contando que isso ia mexer nas estratégias e não aconteceu, né? Tanto que a gente olha para o trabalho de algumas equipes no momento que eles reservaram os pneus para os pilotos da corrida, né? Alguns times, que nem foi a Red Bull, eles não colocaram tipo, um pneu adicional duro ou um pneu adicional médio para o Verstappen. O Verstappen ia ter que trabalhar com os 3 pneus. E eu acho que é uma coisa que também surgiu uma divergência, porque quando a Pirelli falou sobre essa estratégia, parecia muito que você ia ter que usar os 3 tipos de pneu. A gente viu realmente algumas equipes colocando o pneu macio na sua estratégia, né, e usando os 3 compostos. Mas teve time que nem a McLaren e a Ferrari que optou em não usar o pneu macio, apesar de ter ele disponível, e trabalhar só com os jogos de pneus duros ou médios. E tirando que assim, teve gente que tinha que ter 2 paradas obrigatórias e teve o Bortoleto, né, que a Sauber falou, hoje a gente vai treinar a galera para fazer pit stop. Ele teve um incidente com o Antonelli na primeira volta, fez um pit stop, depois ele fez um na 28ª volta, depois na 35ª, e aí ele foi até o final. E teve que voltar pro pneu médio do início da corrida, né? Ele bateu ali na primeira volta, mas não tinha danificado o pneu. A Sauber conseguiu fazer a verificação desse pneu, e aí eles optaram em voltar para ele ali no final da corrida. Que também deu uma boa atrasada no Bortoleto, né? Porque aquele incidente ali da corrida, do início, não tinha tirado ele completamente da prova, porque como o pelotão ali tava todo mundo segurando os outros no trânsito, quando o Hülkenberg mesmo parou, ele voltou atrás do Bortoleto na primeira parada. Então dava para poder ter salvado a corrida dele, mas essas paradas adicionais, o que eles decidiram fazer ali foi bem confuso. Que assim, o Hülkenberg também poderia ter uma corrida melhor. Ele fez bastante volta com o pneu macio, mas também não funcionou nada para ele, a tática da Sauber. Eu acho que a questão da Sauber mesmo é que ela foi pega na questão do Bortoleto, esse incidente, porque ele estava na 14ª posição, se eu não me engano. Ele tinha largado em 15º, conseguido uma posição. Ou 16º, porque ele não passou, né? Exato. E aí ele estava em 14º depois da largada, permaneceu ali por um bom tempo, porém, infelizmente, teve um incidente com o menino Antonelli, que agora podemos falar da Mercedes, que estava perdidaça, porque depois que ela viu ali ir pelo ralo a sua estratégia de ter um piloto segurando a galera para o outro distanciar, e ali não teve jeito, porque eles ficaram trancados atrás das Williams. Qual que foi a loucura da vez? Vamos transformar o Russell no Dick Vigarista da vez. O Russell corta a chicane, ultrapassa o Albon, abre o rádio e fala, foda-se a bendita da punição, eu vou seguir aqui. Vou arriscar e dane-se. E aí veio a punição que pra mim foi leve. Eu não acho que o drive-thru tinha que ter sido. Tinha que ser o stop and go. Então, eu vou falar sobre isso. Porque assim, ele ainda voltou na frente do álbum. Tudo bem, ele tinha mais 2 pit stop pra fazer. Mas eu ainda acho que o pegaram leve com o Russell, porque... Cara, ele infringiu a regra com intenção de infringir, justamente para ter ganho. Cara, isso
é muito ridículo um piloto fazer. Desculpa, assim, os fãs do Russell, mas, cara, é patético ter sido, pra mim, uma punição até leve, porque ele voltou na frente do álbum e bacana, seguiu. Se tivesse tido uma bandeira vermelha, beleza, teria sido mega beneficiado. Então, no documento que saiu da punição do Russell, né, depois que eles comunicaram ali, até foi mencionado pelos comissários que o diretor de prova instruiu os comissários para a prova de Mônaco por conta dessas paradas. Eles já tinham uma ideia de que isso realmente poderia acontecer ali na nova chicane, né? Porque ali era um espaço que ia ser favorável para o pessoal tentar uma ultrapassagem como essa, enquanto eles estivessem atrás de carros mais lentos. E, por instrução do diretor de prova, era para os comissários analisarem o cenário e a punição de 10 segundos, que geralmente é o que é dado, né, dependendo do que acontece na corrida, eles decidiram que o drive-thru era mais pesado nessa situação. E aí, analisando o que o Russell tinha feito, tinha sido intencional e que ele realmente queria ganhar a vantagem para poder se livrar dos carros da Williams. Como já tinha sido acordado, eles foram pro drive-thru. Mas é o que o Rubens falou, no cenário da prova, o drive-thru não fez diferença nenhuma para a prova dele, porque ele passou ali pelos boxes, né? E não perdeu a posição, não aconteceu nada, né? Assim, não teve uma coisa maior. Então, talvez, para uma corrida como essa, eles precisam ir um pouco além, né? Acho que a punição do drive-thru não foi a melhor opção ali. Talvez nem a de 10 segundos ia ser, porque a diferença do grid ali em alguns momentos, tipo, era qualquer punição beneficiaria os pilotos, né? Tá na situação do Verstappen mesmo, aquela punição de 30 segundos para quem não cumprisse as duas paradas. Chegou o momento da prova que até parecia que ia ser bom pro Verstappen, né? Porque ele tava a mais de 40 segundos do Hamilton, então uma punição de 30 segundos ele não ia perder o quarto lugar. Então meio que tanto faz, né? Tipo, se ele ia fazer a segunda parada no final da corrida, ou se eles simplesmente iam atacar o foda-se, cruzar a linha de chegada em primeiro e depois eles iam aplicar uma punição pra ele. Exato, mas... Essa corrida, assim, as coisas das punições foi bem foda-se. Não, essa parte de diretor de prova tá bem perdida a Fórmula 1, tá bem dantesca. Bom, o que segue dantesco é a Ferrari. Tudo bem, Leclerc foi pro pódio, mas só que assim, foi algo meio que tipo assim... A Ferrari, a gente sabe que entrega em algumas corridas, como é em Mônaco, como é em Monza, e tem toda aquela questão do Leclerc de ter feito autoescola ali, ter andado de bicicleta quando era criança, velotrol, pogobol, então ele conhece aquela pista muito melhor do que todos os demais pilotos. Dito isso, o patético ridículo da Ferrari esse final de semana foi com o Lewis Hamilton. Segue a faceta do estrategista dele só cometer cagada, só cometer erro, e ficar de biquinho, porque peguem, tá nos principais perfis de fãs do Lewis Hamilton, salvo engano, até eu acho que a própria estagiário publicou isso, outros perfis também publicou, a onboard do Hamilton da última volta, na volta de desaceleração, aonde ele agradece a equipe por ter consertado o carro a tempo, para que ele pudesse correr tudo certinho, que ele pudesse ter feito a classificação, e ninguém responde. Aí ele pergunta pro engenheiro dele se o engenheiro dele tá chateado, se o Hamilton fez alguma coisa. O cara ainda não responde, e tipo, mano, que coisa de quinta série, velho, que coisa de criança mimada. E assim, é sério, cara, não adianta a Ferrari querer ter trazido o Lewis Hamilton. Eu não tô falando que ela tem que, tipo assim, abrir as pernas e ser a equipe pro Hamilton. Ela tem que dar um mínimo para ele. O mínimo é um cara bom de estratégia. E um cara bom de estratégia, eu não quero que seja tipo uma Hanna, seja um Bono da vida. Mano, tem que ser um cara que no mínimo tenha um bom diálogo com o Hamilton. Esse cara atual tá muito dodói. E é o cara que realmente, até na época do Carlos, você percebia que o Carlos dava umas patadas, não umas patadas de forma assim estúpida, mas respondia a estratégia dele, tipo assim, cara, isso daí tá errado, não vou fazer assim, vamos fazer assado. E o Carlos Sainz estava correto, e o cara ficava de mimimi depois. E tipo, a Ferrari também tem que evoluir nesse ponto, não deve
seguir desse jeito, porque ela tá prejudicando não só o Hamilton, mas também como o Leclerc. Porque numa corrida que você precisa do segundo carro para ter um parâmetro, para ter informações pro carro que tá à frente ou que tá atrás poder desenvolver a corrida, eles não vão ter, porque não tem estratégia para os dois carros. Eu acho que a comunicação do engenheiro com o piloto é primordial para a corrida, né? Eu acho que assim, é o que eu tava falando com o Rubens depois que a prova acabou. O Lambiase e o Verstappen têm um relacionamento que às vezes, quando o Verstappen tá na pista, o Lambiase dá uns cortes nele, né? Tipo, não fale tanto, ou é desse jeito, a gente resolveu por essa forma e você vai fazer assim, mas é uma relação que é de boa, né? Eles são amigos, tem uns estresses às vezes, mas é normal. Só que com o Hamilton, tipo, é a primeira grande mudança que ele teve na carreira depois de anos, né? Então ele foi ali para a Ferrari, óbvio, com muita gente que ele queria trabalhar junto, mas, cara, eles pegaram o pior engenheiro, assim, para poder colocar, para poder lidar com o Hamilton. E é horrível essa situação, porque não é uma coisa só de uma corrida, são várias corridas. E o Adami, ele tem atitudes que, assim, o Hamilton pergunta pra ele, esse pneu vai me ajudar a recuperar a posição? Peraí, eu vou ver. E aí, tipo, cara, quando você vai passar informação pro piloto, tem que ser tudo muito rápido, a comunicação. Porque é coisa de metros, ele pode já ter passado dos boxes e você perder a parada. É uma coisa de, tipo, se tiver um safety car, você já prejudicou a estratégia. Você tem que, a hora que você vai passar pro piloto, ter a decisão, saber o que você tá falando pra ele. Porque, tipo, pilotos como o Hamilton, como o Carlos, eles questionam a equipe porque eles estão ali dentro da pista, eles têm um controle, tipo, eles sabem se aquele pneu que eles estão usando tá bom, se é pra poder ir para aquele mesmo composto, qual que é o sentimento que ele tá tendo ali dentro da pista. Porque numa situação de choveu, a pista tá secando, o que vai ser feito? E o Adami, tipo, não sei o que tá acontecendo, era pra você que tá em comunicação com o Hamilton saber, porque as estratégias, né, são definidas ali por um outro grupo de engenheiros. Quem tá falando com o piloto diretamente, não necessariamente tá discutindo a estratégia. Mas é passado para ele o cenário do que vai ser feito ou não. O que é a melhor, por que ele decidiu isso. E o cara, tipo, não consegue, sabe? É ruim, porque um tempo atrás, né, o grande problema da Ferrari em questão estratégica era com o Rueda, né? Porque não funcionava, ali o trabalho do Rueda não tava dando certo, tiraram ele. Aí, tipo, você vai botar um engenheiro para trabalhar com o Hamilton numa forma que só demonstra, assim, tipo, um despreparo para lidar com o nível de piloto que eles contrataram. Então, assim, não faz sentido nenhum a forma como a Ferrari tá tratando a ida do Hamilton pra lá e a forma como eles estão tratando as corridas. Exato, e, tipo, não adianta você querer dar um carro ruim, dá um carro que não evolui. E, tipo, foi tão patético que na hora que você tava vendo a estratégia do Verstappen, foi uma coisa que eu tava conversando com a Débora, que você viu que ele ia ter que parar, você pega e manda assim, Hamilton, cara, você tá muito longe do Piastri, começa a acelerar, começa a dar um gás no seu carro, porque o Verstappen ele vai tentar ir até o final para buscar uma bandeira vermelha. Se ele tiver que parar, você consegue bocanhar a posição dele. Não, o Hamilton tá lá. O Hamilton pergunta, tô a 1 minuto da galera? Não, você não tá. Tá 40 segundos. A 40 segundos, e você olhou assim, ele tava tipo a 49. Tipo, o cara nem o segundo certinho ele passa pro Hamilton. E tipo, mano, que raiva. E tipo assim, você ouve os rádios das outras equipes, por mais que os outros pilotos sejam grossos com os engenheiros, nenhum ficou machucadinho, dodóizinho, que nem o da Ferrari com o Hamilton. É tanto que o rádio do Hamilton, né, no final da corrida foi esse. Você tá chateado comigo? Gente... que é isso? Não, mas isso é até o Hamilton é esperto, porque ele joga isso, ele chega pro visor e fala assim, é esse estrategista, esse meu engenheiro, esse cara que você vai é botar esse pra trabalhar cara comigo? que vai trabalhar comigo, se não for, pode trocar, filho, porque não serve pra mim. E ficou muito feio, cara, porque tava de novo o presidente da Ferrari, Jeff Bezos dentro dos boxes da Ferrari, tava toda uma galera ali acompanhando, e esse climão. Não, e a corrida do Hamilton só foi prejudicada por causa do Adami, né? Porque a classificação do Hamilton, o negócio dele ter atrapalhado o Verstappen, foi porque essa besta voraz de Traal não explicou pra ele
que o Verstappen estava vindo atrás. Ele perdeu que o Verstappen estava atrás do Hamilton, ao invés de falar, Hamilton, você tem que se manter na linha fora do traçado, porque tá vindo o carro mais rápido. Ele falou, não, o Verstappen não tá vindo mais rápido, pode ficar aí. Besta, você não tá acompanhando o que tá acontecendo na pista? Sua função é olhar pro telão da tua frente, checar o que tá acontecendo na pista. Se tem carro que tava em volta rápida, obviamente o Hamilton tinha que ficar fora do traçado, sabe? Nossa, gente, é uns absurdo, porque ele mesmo cagou a corrida do Hamilton no sábado. Bom, nessa atrapalheira toda da Ferrari, quem fica feliz é a McLaren, porque se distancia cada vez mais do Mundial de Construtores, e no de pilotos, com a vitória do Lando Norris, ele se aproximou mais do Piastri, agora está com 158 pontos e o Piastri com 161 pontos, então assim, o campeonato segue vivo entre os dois. Verstappen está ali com 136 pontos, mas são 22 pontos de diferença, apesar que o Will Mesquita já me aterrorizou falando que a Red Bull deve dar trabalho em Barcelona contra a McLaren, vamos aguardar. Mas, Débora, a vitória foi bom pro Lando Norris, porque assim, até o Lando Norris veio falando que nesses últimos tempos ele tá tentando se focar mais, tá tentando se concentrar mais no campeonato, tá ficando longe das redes sociais. E uma vitória em Mônaco, como ele falou, foi a realização de um sonho dele, porque ele tinha um sonho de ganhar uma corrida em Mônaco e ganhar um campeonato de Fórmula 1. Pô, dá um ânimo pro cara e coloca ele de volta na briga do título. Eu acho que o Norris estava precisando de uma vitória como essa, né? Foi a primeira dele desde a Austrália, então já tinha um tempo aí que ele não vencia e que o Piastri estava vencendo em nome da McLaren, né? Então, eu acho que assim, é uma corrida que o piloto, para poder vencer nela, ele precisa ser genial. E essa foi uma coisa que o Norris foi genial. Tanto naquela volta de classificação que ele deu, que ele conseguiu quebrar o recorde, foi uma volta espetacular, né? E comparado com a volta do Leclerc, você vê que tinha pouca diferença entre os dois. Foi realmente o trecho final da pista que acabou definindo a pole pro Norris, né? Foi um final de semana em que a Ferrari tinha iniciado ali muito bem também, então você ficava naquela coisa de como que vai ser o final de semana, mas o Norris precisava dessa vitória, então acho que também aquela coisa da Red Bull tentar a vitória a todo custo, se tivesse acontecido, era ruim pra ele, né? E eu espero que essa vitória realmente traga um gás, porque vencer em Mônaco ainda é um prestígio muito grande, você ganhar num circuito que é difícil. Ali no início da corrida ele teve aquele travamento de pneu, mas ele conseguiu manter a primeira posição. Foi uma corrida que a gente também vem sempre falando, né? Tem hora que a McLaren faz o feijão com arroz dela e dá muito bem, dá certo. Essa foi uma corrida que, em estratégia, eles fizeram o feijão com arroz. Eles pararam aonde deveria parar, não ficaram esperando bandeira vermelha nem nada. Eles se garantiram ali para não perder as posições, pelo menos. Então foi uma corrida muito boa. Acho que o Norris pode sair com aquele gás renovado. Mas é aquela coisa, ele precisa manter essa genialidade, porque é ruim que quando o Norris erra, ele erra por várias sequências de corrida, né? Ele tem vários problemas em muitas corridas, mas tem momentos em que ele faz uma prova como essa que, assim, realmente ele merecia, ele tinha que ter essa vitória, uma vitória que é muito legal de você ter no currículo. E acho que diferente do que algumas pessoas estão falando, que quando a McLaren vence não é tão emocionante, assim, gente, essa corrida foi emocionante. Foi uma das do melhores ponto de GPs vista de do Mônaco Norris, foi que eu muito assisti. bom. Não, eu gostei demais, eu acho que assim, é a má vontade que a galera tem com o Lando Norris. Porque se ele ganhar, não tem graça, a corrida que ele faz não é boa. Nossa, cara, eu acho que assim, tipo, conforme as voltas foi passando, né, tanto ele como o Piastri, parecia que estavam ganhando confiança ali na pista, e eles começaram a forçar mais o carro para perto do muro. Tipo, não, estamos quase dando volta de classificação, né, andando cada vez mais próximo do muro. Que é uma coisa que na corrida geralmente não tem essa necessidade. E eles estavam fazendo ali, tinham horas eu falava, gente, vão bater. O Piastri mesmo fez drift na pista, né? Eles falam, nossa, tipo, os caras estão tentando mesmo. Eles também não... Assim, a pressão que o Norris sofreu durante toda a corrida do Leclerc, que o Leclerc também tava ali naquela coisa de tentar induzir ele a um erro, né? Se ele errar, a vitória cai no meu colo. E não aconteceu. Ele foi muito preciso na corrida, mesmo com esses ataques, assim, de tentar andar mais próximo do muro, ele conseguiu
não bater, sabe? Então, pra mim, acho que foi uma corrida muito genial do Lando Norris. É uma pista que é difícil de ganhar. O Leclerc demorou anos pra conseguir uma vitória lá, pra poder ter uma corrida decente em Mônaco, e o Norris conseguiu agora. Exatamente. Bom, e para fechar o BBcast, sim, hoje foi um podcast curto, porque praticamente a gente só tá comentando aí o que aconteceu no GP de Mônaco. Vamos falar do Mundial de Construtores, né, Débora? Que a McLaren já tá com mais que o dobro de pontos da Mercedes, está com 319 pontos, enquanto que a Mercedes está com 147. E a Mercedes agora entrou na alça de mira do Verstappen, né? Porque ele é o único coitado que tá pontuando pela Red Bull. Não que a Red Bull também esteja se esforçando para trabalhar com o Tsunoda, né? Exatamente. E a Ferrari que conseguiu aí salvar preciosos pontos, que agora tá a 1 ponto do Verstappen e apenas 5 pontos da Mercedes. E eu vou ser sincero, a Ferrari deve assumir a vice-liderança em breve, porque a Mercedes, por mais que ela seja, ela tá começando a bater cabeça. Tanto com o Russell e com o Antonelli, coitado. Eu acho que ele foi pego muito de desprevenido nessa corrida, em todos os circuitos. Em todos os sentidos, desculpa. Mas eu acho que a Ferrari, se ela se encaixar melhor, conseguir resolver essa tretinha do engenheiro com o Hamilton, eu acho que a Ferrari consegue sim abocanhar aí até as férias de meio de ano a vice-colocação. Eu acho que assim, a Red Bull, né, como ela tá jogando com uma pessoa só, fica mais difícil deles manterem a posição, independente se for o terceiro lugar ou o segundo, a Red Bull vai ser muito difícil dela conseguir. Mas a Ferrari, ela tem chance aí se ela melhorar o carro, né? Vamos ver, porque vai ter atualização vindo aí em algum momento, porque também estão perdidos nesse quesito de atualização, né? A Ferrari ia trazer um pacote grande para Barcelona, deveria ter começado a introduzir algumas coisas já, mas teve que usar a peça do ano passado. Talvez, pelo que estão falando, é que o grande pacote vai vir só em Silverstone, então ainda tem um tempinho aí até eles conseguirem ganhar alguma performance nesse carro. A gente tem que ver como é que eles vão se comportar, principalmente, né, em Barcelona, que tem retas importantes, porque em Mônaco eles conseguiram andar pelas características das curvas, né, do circuito, mas tem que melhorar o carro de reta também, o que é um grande desafio, e aí é algo que a Mercedes e a Red Bull conseguem jogar melhor. E aí que tá a minha raiva da treta do engenheiro com o Hamilton. Espanha é a pista ideal para você acertar o seu carro, para você fazer todos os testes, todas as possibilidades para o resto do campeonato. Então, TL1, TL2, TL3 é para você esmerilhar esse carro ao máximo, tentar achar os acertos. Botar aero-rake, colocar flow-vis, fazer teste de peça. Se a Ferrari tá achando que o lado é ir para as peças do ano passado, precisa trazer essas peças para o circuito e testar a configuração com o Hamilton. Tanto que teve uma coisa que foi bem interessante, porque quando acabou o TL2, o Hamilton até falou, né? Acho que a configuração do carro está boa, só precisa dar uma refinada pro restante do fim de semana. Então até o Hamilton tinha falado que achava que o carro não ia mudar muito do TL2 pro restante do final de semana, né? Porque nessa característica de classificação ele tava sentindo que o carro tava bem. E realmente ele foi muito bem na classificação. O quarto lugar era ótimo, mas a birrinha com o engenheiro ferrou com o Hamilton porque não foi avisado decentemente sobre um carro na pista. Então, se eles não resolverem isso, em Barcelona vai ser uma catástrofe. Exatamente. Bom, e agora vamos para o GP de Barcelona, lá na Espanha. Ai, gente, tudo que eu quero é que essa rodada tripla cabe. Nossa, essa rodada tripla tá detonando. Ouçam o BBcast, compartilhem, não esqueçam de ouvir os BBcast passado. E se você está ouvindo hoje, segunda-feira, esse BBcast, à noite temos a nossa live, então venha, participe, mande suas perguntas, vai ser bem legal conversar com vocês sobre o GP de Mônaco. E quem sabe a gente também critica lá a Indy 500, onde a gente teve o mal reinando com o Palou vencendo. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.